muzipasizame yanikalanga mumalemape kalendi kuzizako muyanikaka vuvuzidikyo Yesu uyandifungiami muzipasizame yanikalanga mumalemape kalendi kuzizako muyanikaka vuvuzidikyo Zaya kwaku bakubuwela babanza Uyakona zaya nga Yesu Weuna tinina Satana yala kaku yala mpezu kulo wako Lino ekwetu soa meno kyali Satana yala kaku yala mpezu kulo wako Lilo ekwetu soa meno kyali
Eu e Jesus, ou nós e Jesus, somos irmãos. Buyakivana Gamokomani. Assim que eu me entreguei nele, e nele Bungako, não vou me perder. Sangada e o resto, na verdade. Obrigado, Coral A Voz dos Anjos. Obrigado, Coral Eco. Na verdade, o nosso irmão secretário deu um sinal. Eu não estava esquecido, não. Era mesmo para essa surpresa. E agora chegamos no momento da mensagem do nosso pregador, irmão Celso. Vamos estar cedendo o espaço. Mais uma vez, para aqueles que não estavam, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Uma alegria, irmãos, estarmos aqui nesse primeiro domingo de dezembro, que é o domingo, é o mês onde nós nos lembramos do nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. E eu sei que vocês também tiveram a grata satisfação de chegar um pouco na escola bíblica e ver que estão estudando a respeito da vinda do Salvador, a respeito do reino de Deus, não é verdade? Todos estudaram? Vocês também? Jovens, o reino de Deus. E como é importante nós sabermos exatamente por que o nascimento de Jesus trouxe tantas coisas boas para nós. Qual o resultado disso? Em outras palavras, obrigado. Qual a mensagem do Evangelho? Outro dia eu estava aqui conversando com algumas pessoas em Luanda e logo cheguei e perguntei, e era uma vendedora, estávamos numa loja de cortinas e então havia cortinas coloridas, bonitas. Então eu perguntei assim à moça que estava nos atendendo, a senhora, disse: você, que cortinas bonitas, me lembra um pouco a entrada do tabernáculo de Moisés, das cortinas que tinham 4 cores. Ela achou curioso e começou a me escutar. Eu disse para ela: sabes que essas 4 cores falam a respeito da mensagem do Evangelho. Ela disse: ah, sim. Eu disse: você conhece a mensagem do Evangelho? Ela disse: conheço. Então eu perguntei a ela: qual é a mensagem do Evangelho? Ela disse: é pregar o Evangelho. Eu disse: pregar o Evangelho, Jesus mandou ir e falar do Evangelho. Mas qual é a mensagem que ele mandou pregar? É ide. Ela disse: é ir mesmo. Eu disse: mas você vai e fala o quê? Faz o quê? Qual é a mensagem que Jesus deu? Então ela disse: é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, como vocês aqui, né, vocês são uma igreja missionária, né? Nossa igreja também, a nossa igreja lá no Brasil, a igreja qual eu sou membro e me enviou, também se chama Igreja Batista Missionária. E hoje ela está fazendo 30 anos, né, de vida, de idade, né, a igreja lá no Brasil. Então estamos também em festa lá. Uma igreja missionária precisa saber qual é a mensagem do Evangelho. Então o mês de dezembro é um mês propício, porque toda a gente está a falar do Natal. E o que significa? O que é? Então, eu gosto muito, eu acho que quando Jesus começou a pregar a mensagem, as primeiras palavras que são registradas no Evangelho são importantes para nós entendermos qual é a mensagem que Jesus começou a pregar.
Você vai encontrar esse texto em Marcos, no capítulo 1, versos 14 e 15. Quando João foi preso, João que estava preparando o caminho do Senhor, que inclusive já também na escola bíblica vi que vocês leram esse texto, de João. Ele, quando então foi preso, Jesus foi para a Galileia e começou a pregar o evangelho do reino. E ele dizia: o tempo chegou, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Então eu estou aqui falando da minha memória, mais ou menos o que está escrito no texto, mas acho que é exato, Quando João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia e começou a anunciar o evangelho do reino, a mensagem do reino de Deus, dizendo: o tempo chegou, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Portanto, arrependam-se e creiam no evangelho. Qual é a mensagem aí? A mensagem que Jesus está pregando. O ponto principal da mensagem é quando ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, ou está chegando. Algumas versões até dizem: o reino é chegado. Então esta é a mensagem. Quem é que crê de que o reino de Deus é chegado? Quem crê que quando Jesus então começou a pregar, porque João foi preso, e agora é o momento de Jesus pregar, João saiu de cena e entrou Jesus, começou a pregar. João estava pregando o arrependimento, pregando para que as pessoas se batizassem e abandonassem os seus pecados e se voltassem para Deus. Agora é a vez de Jesus. E quando Jesus está falando o reino de Deus está próximo, quem está falando? É o próprio rei, Jesus. Ele está anunciando. Ora, se o rei chegou, se é o rei que vos fala, então o reino está próximo. O reino de Deus está próximo. Esse é o coração da mensagem. É um ponto principal da mensagem de Jesus. Portanto, nós vamos ver em todos os 4 evangelhos falar-se muito, e principalmente dos sinóticos, que são os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, fala-se muito do reino de Deus. E depois a igreja continua pregando em Atos, e todas as cartas também mencionam quais são os frutos desse reino. Então eu gostaria já falamos da mensagem, qual é a mensagem, mas como ela se aplica, qual é o efeito que ela faz na minha vida e na sua vida, hoje, nós que estamos vivendo no século 21, e também procurar compreender nessa manhã, qual é o fruto, qual é o resultado que o reino de Deus tem trazido a este mundo. Porque muitas pessoas, aqueles que não creem, quando Jesus diz vocês devem se arrepender e crer, porque há muitos que não creem, há muitos que não percebem, há muitos que não sabem. A missionária Andréia falou um pouco aqui a respeito de lugares como países onde quase ninguém, toda a gente não conhece a respeito do evangelho, ou um lugar como Luanda, onde muitas pessoas estão a ir à igreja no domingo pela manhã, mas quantos realmente conhecem? Como é o caso dessa vendedora, ela me parece uma pessoa cristã. Eu não preciso perguntar a ela qual é a igreja que ela pertence, eu posso começar a conversar a respeito do evangelho com ela e ver qual é a compreensão que ela tem dessa mensagem, dessa palavra. Então, quantas pessoas que estão frequentando as igrejas no domingo pela manhã, aqui em Luanda, e que realmente entendem qual é a mensagem, e ainda mais, quantas produziram em suas vidas o efeito esperado, e quantas
produziram o fruto esperado. Porque nós não podemos produzir o fruto se não tivermos os efeitos corretos, aqueles que devem acontecer nas nossas vidas. Então, quando Jesus fala, arrependam-se e creiam no Evangelho, ele está falando a respeito do efeito. Ainda não é o fruto. O fruto daquele que se arrepende, abandona o pecado, agora ele começa uma vida com Deus, que ele vai dar fruto. Então, para isso, irmãos, eu quero contar uma história que está na palavra, mas eu vou contar em forma de história, porque vocês devem saber que nossa equipe gosta de histórias, né, pastor Moraes? Então essa história está na palavra de Deus, eu vou contar e depois você pode chegar em casa e ler melhor durante a semana. A história diz o seguinte: certo dia, Jesus estava a ensinar na beira do lago, e havia uma grande multidão. Jesus então subiu num barquinho e assentou-se, enquanto falava com a grande multidão que se aglomerava ali na beira da praia. Jesus muitas vezes ensinava através de parábolas, de histórias. E naquele dia, ele disse: prestem atenção, o semeador saiu a semear. E enquanto ele semeava, uma parte das sementes caíram à beira do caminho. Vieram os passarinhos e comeram tudo. Uma outra parte da semente caiu em solo pedregoso. E por causa das pedras, logo a semente brotou, mas não criou raízes profundas. Então, quando saiu o sol, queimou a planta e ela morreu. Uma outra parte das sementes caíram entre espinhos. E quando esses cresceram, sufocaram aquela planta e ela não produziu nenhum fruto. Mas uma outra parte caiu numa terra boa. E essa produziu muitas vezes a quantidade de sementes que foram semeadas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois que as pessoas foram embora, aquela multidão, alguns que ficaram ali junto com os 12 discípulos de Jesus, perguntaram a Jesus o que significava aquela história, aquela parábola. Então Jesus disse a eles: olha, se vocês que estão dentro do reino não entendem essa parábola, como entenderão todas as outras? Porque a vocês é dado conhecer, é falado claramente os mistérios do reino. Então Jesus explicou, ele disse: o homem semeia a palavra de Deus, a mensagem. Aqueles que ouvem a mensagem, mas percebem, mas não entendem, são como aqueles que caíram à beira do caminho. Satanás vem e tira do coração deles a mensagem. Aqueles que caíram no solo pedregoso são aquelas pessoas que ouvem a mensagem e recebem com alegria, mas logo que vem a perseguição e os problemas por causa da mensagem, eles se escandalizam e abandonam, se desanimam. Aqueles que caíram entre os espinhos são aqueles que ouvem a mensagem, germinam, mas as preocupações desta vida, as ambições da riqueza e outros desejos como esses fazem com que fique sem dar fruto. E aqueles que caíram na boa terra são aqueles que ouvem a mensagem e a recebem e crescem e produzem fruto, 30, 60,
100 vezes mais a quantidade que foi produzida. Essa é a história. Nessa história, irmãos, nós vemos o efeito. Muitas pessoas se perguntam, por que uns aceitam a palavra, por que uns crescem, se tornam bons servos, boas servas de Deus, e por que outros não? Por que é que eu prego muitas vezes e os resultados são diferentes? Por que é que compartilhamos a mensagem? Mas o mais importante nessa história, no começo dela, é entender a mensagem, que é a semente. Essa semente, e quando eu penso em semente, irmãos, eu fico assim, a minha mente, o meu coração vai pensando quando eu vejo uma árvore, por exemplo, como vocês têm aqui em Bondeiro, né? Que dá aquela fruta deliciosa, aquele fruto que é a múcua, que eu gosto muito, né? E eu fico pensando naquela semente que Deus criou lá no começo, aquela espécie, aquela semente traz o DNA, que é o código genético daquela planta, e ela produz a múcua, e aí nós vamos lá e comemos, e planta mais, e produz, e vai, e planta, e produz, e toda a África está cheio de emboldeiro. Lá no Senegal tem muitos, lá eles chamam de baobá, né? E os fulas chamam de bui, a fruta, né? Então fazem o sumo, né, do bui, e é muito delicioso, mas foi Deus que criou, e a semente vai, né? E quando eu ando aqui em Luanda, porque Luanda, assim, é muita gente aqui, né? Tem muita gente mesmo. Eu sou do interior do estado de São Paulo, lá tem muita gente também, mas aqui eu fico às vezes impressionado com o número de pessoas que a gente consegue ver de uma vez só. E eu falo, isso é resultado da semente que Deus deixou. E essa semente porque é a semente, né? Quando eu ensinava as criancinhas, meus filhos perguntavam, pai, como é que eu nasci? Né? Então você tem que falar, a sementinha, papai colocou a sementinha na mamãe e nasceu. Então, quando eu olho esse montão de gente aqui em Luanda, eu falo, é Deus que fez esse negócio aqui. Cada pessoa, cada ser humano, uma criação especial de Deus. Porque lá no começo ele fez segundo a sua imagem e semelhança. Mas depois veio o pecado e desviou as pessoas do caminho. Entrou o pecado e fez um efeito negativo. Por isso é que agora a mensagem do Evangelho é, olha, o reino de Deus chegou. Deus vai colocar ordem nesse negócio. Por isso é que vocês provavelmente vão ler, se já não leram, nesse mês de dezembro, o Cântico de Maria, né? Quando Maria está esperando Jesus, o menino Salvador, em seu ventre, ela louva a Deus. E tem umas palavras que Maria fala na sua canção que me chamam muito a atenção. Ela fala assim, Deus destronou os poderosos e exaltou os humildes. Uau! Deus, tu deste de comer aos famintos, mas despediste os ricos vazios. Uau! Eu fico assim, né? E logo que eu entrei aqui hoje pela manhã, vocês estavam lendo um texto que diz, felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus está anunciando o reino de Deus, essa é a mensagem de Jesus. Então, o reino de Deus é dos pobres. Ele diz, felizes são os mansos ou humildes, porque eles herdarão a terra.
Então, essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem do reino. Quem é que crê nessa mensagem? Como disse o profeta Isaías, quem creu, Senhor, na nossa mensagem? Porque quem crê nessa mensagem, sabe que o reino de Deus chegou. E começa a viver de acordo com o reino, por isso é que tem que se arrepender. Agora, quem não crê em Jesus, continua vivendo no pecado. Quem não crê em Jesus, não tem razão para mudar a sua vida. Quem não crê no Evangelho, não precisa de transformação. Ele não acredita. Mas quem crê em Jesus, precisa se arrepender dos seus pecados, para poder entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer de novo. Então, o cântico de Maria anuncia, Jesus anuncia, bem-aventurado são aqueles que são perseguidos por causa desta mensagem. E aí Jesus diz assim: alegrem-se, exultem quando isso acontecer. Então, irmãos, o efeito que a mensagem faz na nossa vida vai produzir obediência. Se eu creio no Evangelho e eu me arrependo, tem que produzir santidade, tem que produzir uma nova vida. Até mesmo as crianças, né? Por que as crianças muitas vezes não se apercebem? Porque, como foi falado aqui nessa manhã, as crianças já não têm um coração mais leve. Mas os adultos, nós que vivemos, quanto mais nós vivemos, mais acumulamos os pecados que cometemos. Até que quando nós encontramos Jesus, nós podemos depositar tudo aos pés da cruz, nos arrepender, e ali Deus começa então a fazer a transformação nas nossas vidas. Aquelas sementes que caíram na beira do caminho, as pessoas não entenderam a mensagem. Por isso, meu irmão, não durma se você não está entendendo a mensagem. Procure saber. Se você veio na igreja como visitante, ou se você é novo aqui, ouvindo as palavras, empenhe-se, concentre-se na mensagem. Não é a igreja que vai te salvar, não é o pastor que te salva, mas quem salva é Jesus através da sua mensagem. Peça ao Espírito Santo para te mostrar, te iluminar, porque senão você será como aquele que foi semeado na beira do caminho e Satanás tirou do coração a mensagem, não entendeu mais nada. Aqueles que são semeados em pedras, no meio das pedras, são pessoas que começam: ok, Jesus me salvou, é a salvação de Cristo, e está alegre. Mas aí vem os problemas, ele fala: mas por que esses problemas? Eu pensei que agora Jesus eu não ia ter mais problema na vida, mas agora eu estou tendo problema por causa de Jesus. Teve um fula, os irmãos sabem, né? Não sei se quantos aqui conhecem, já ouviram falar dos fulas na África, mas tem um fula lá no Senegal, lá eles chamado de fulbe, ou pan, e há muitos que estão aqui em Luanda, inclusive eu tenho encontrado muitos aqui nas cantinas. Então um deles, um dia ele encontrou Jesus o Salvador, ele ouviu a mensagem do Evangelho e ele se entregou a Jesus, e a vida dele começou a mudar, e as coisas que ele falava já não eram mais como a sua comunidade estava acostumada, aquilo que eles conheciam. Vocês sabem que eles são 100% muçulmanos, os fulas. Quando eu digo 100%, é praticamente 100%. Muitas vezes quando eu encontro alguns fulas que eu quero falar de Jesus, ele fala: ok, Jesus é um profeta, e vocês são seguidores de Jesus, lá no Brasil, ou lá na Europa, tudo bem. Mas aí então, eu falo para eles: mas tem fulas que seguem a Jesus. Aí ele pensa, fala: nunca vi, não conheço nenhum. É assim, isso é que a gente chama de um povo
não alcançada, uma nação que não foi ainda alcançada pelo Evangelho de Jesus. O lema de vocês é levar a mensagem a todas as nações. Então o Fula é uma nação, é um povo, tem uma língua, tem uma cultura. E às vezes eu pego o telefone e falo, fala com alguém aqui que é do seu povo e que segue Jesus Cristo, segue o Messias. Aí ele conversa por telefone, na língua, tudo certinho. Nunca tinha ouvido falar, não sabia que tinha. Então, esse moço, esse Fula, logo que ele se entregou a Jesus, lá numa aldeia no interior do Senegal, as pessoas da aldeia viraram a cara para ele. Não quiseram mais conversar com ele. Disseram, você é um traidor. E aí então ele tinha uma cantina. Você viu que eles gostam de cantina, né? Gostam de fazer comércio. Ele tinha uma cantina, e aí então as pessoas pararam de comprar na cantina dele. E foram dizendo para ele, de vez em quando mandavam mensagem para ele, é melhor você vender a sua cantina e ir embora. O próprio povo dele. Aí ele ficou naquela situação, sem poder ganhar o seu pão. Então um dia ele teve uma direção de Deus, e ele pôs a sua cantina à venda. E aí logo alguém comprou a cantina, falou, agora ele vai embora. Compraram a cantina, aí ele pegou o dinheiro, foi num mercado de carneiros, de animais, porque os Fulas, eles são pastores. Essa é a profissão deles por excelência. Eles criam gado e os bichinhos, né? Carneiro, cabrito. E ele comprou alguns cabritos e cabritas. Obviamente, porque tem a semente, tem que ter onde semear também. Então ele comprou os cabritos que já vêm com as sementinhas, e ele voltou para a sua aldeia, para a sua comunidade. Ele falou, vou criar os bichinhos, porque eu moro aqui, essa é a minha terra. E ficou lá, e falando de Jesus, e as pessoas viram a transformação na vida dele. Então, muitos começaram também a seguir a Jesus por causa dele. Essa é uma frase bíblica. Muitos se juntaram ao Senhor por causa de Barnabé. Quando você lê o livro de Atos, um dos personagens principais não é um dos apóstolos. Claro, tem Pedro e Paulo, mas tem Barnabé. Muitos se juntaram ao Senhor porque Barnabé era um homem que tinha um bom testemunho. Ele era cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Então muitos se juntaram ao Senhor por causa dele. E assim foi com esse moço também lá. E aqui eu estou a falar já do fruto. Porque se o efeito da mensagem na minha vida pessoal está a produzir efeito, está tendo efeito, eu me arrependi dos pecados, creio em Jesus Cristo. Agora, o que eu faço? Minha vida é um testemunho, e aí é o fruto. E vou concluir falando do fruto. Preste bem atenção, porque senão você não leva a mensagem inteira para casa, no seu coração, na sua mente. Jesus disse, aqueles que caíram em boa terra, produziram 30, 60 e 100 vezes mais do que foi produzido. Então houve uma colheita. Essa colheita é maravilhosa. E qual é essa colheita? Se você vai em Mateus, lá onde Jesus conta a história do semeador, logo em seguida ele conta uma outra história que é do trigo e do joio. E essa história é muito interessante, porque o joio é uma planta que parece trigo, mas não é. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, que eu talvez até já tenha contado para o pastor Moraes, porque logo, o primeiro dia que eu fui lá em Viana,
não o primeiro dia que eu fui, mas que a Andréia foi para servir, e eu fui conhecer o bairro. E logo precisava de um cartão de telefone, e fui procurar, até que encontrei na cantina de um moço, que logo que eu entrei, olhei para ele assim, olhei para a loja dele, pensei, esse não é angolano. E aí comecei a conversar com ele. Ele é de Guiné-Conakry, e ele é fula. Então nós começamos, Runumbadã, Jamtã, Daceli, Aboidô, e aí nós começamos a conversar, e ele falou, esse cara fala a minha língua, né? E perguntei o nome dele, né? Abdul Assis Bah. Quando ele me fala que ele chama Bah, o sobrenome, nome de família, eu já sei que ele é fula, porque meu nome lá é Sou. Então, Bah, Sou. E aí nós fizemos o cumprimento, a saudação toda. Aí ele me ofereceu uma bebida, porque eles têm códigos de hospitalidade. Então ele me ofereceu. Eu estava na cantina. Você já entrou numa cantina e ganhou uma bebida de graça? Eu já 2 vezes, aqui em Luanda. Mas você tem que falar a língua dele. Se vocês quiserem, eu te ensino. Vamos combinar? Vamos fazer um curso da língua pular aqui. A língua chama pular. Eu dou um curso de pular para vocês. Aí vocês vão entrar nas cantinas e vocês vão dizer, Runumbadã. Se ele não responder, então você agradece e continua. Aí você entrou na outra cantina, Runumbadã. Aí ele olhar para você assim e falar, Jamtã. Aí você fala, então... E aí você começa a conversar, aí você vai ganhar uma bebida. Então eu perguntei para ele assim, falei, Bah, diz uma coisa, você está aqui há quanto tempo, né? Ele falou, eu estou aqui há 7 anos. E então eu disse para ele, falei, e você gosta daqui? Ele falou assim, mais ou menos. Falei, como é que é o povo angolano? É um pouco difícil aqui. Na verdade ele falou assim, aqui é muito difícil porque aqui tem muito bandido. Ele falou, lá no meu país é mais calmo, mais seguro. Ele falou, mas lá o governo é que não funciona. Aqui funciona. Então aqui ele está aqui porque ele está ganhando dinheiro, né? Ele está fazendo a vida dele. Então eu fiquei a pensar assim, o Bah, quando ele olha para a sociedade angolana, ele pensa, esse povo é cristão. Esse povo é cristão. Lá de onde ele vem, há poucos cristãos. Ele não conhece muito bem qual é o efeito que uma sociedade cristã produz, qual é o fruto que uma sociedade cristã pode produzir. Então, mas por quê? Porque as pessoas que chegam, que ele conhece, que entram na loja dele, que vêm para comprar ou vêm para roubar, né? Muitas vezes até armados, né? Ele não sabe quem é trigo e quem é o joio. Porque Jesus, quando contou a parábola, quando ele conta a história do trigo e do joio, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, o campo, quando ele está a explicar o sentido da parábola, o campo é o mundo. A semente, a boa semente, são os filhos do reino. Mas o joio são as sementes que o inimigo plantou. Então, o fruto que nós podemos produzir para o reino de Deus é quando nós somos boa semente. Ou seja, a nossa vida, a nossa história tem que estar de acordo com o Evangelho. Por isso é que o arrependimento e a fé fará com que na minha vida
dentro da minha casa, eu sou um cristão. E se eu obedeço o Evangelho de Jesus e o reino de Deus está em mim, porque se Ele é o rei, eu sou súdito. Eu ando, eu obedeço o reino de Deus. E essa obediência produz uma transformação na minha vida e depois na minha casa. Se a minha esposa também obedece, os meus filhos também obedecem, deverá haver alguma diferença entre a minha casa e a do meu vizinho, que ainda não conhece o reino, que ainda não está dentro do reino. Por isso que o Evangelho, irmãos, não é apenas um conhecimento. Não, a religião cristã, se é que nós podemos chamar assim, não é apenas um código de doutrinas. Nós não podemos evangelizar, colocar um stand na rua e colocar livros e achar que isso vai transformar a sociedade, porque são dogmas, são doutrinas. Mas a minha vida transformada pelo Evangelho e a minha boca falando e testemunhando do reino de Deus, isso vai produzir fruto. Esse é o fruto, na verdade. Então, ele diz, a boa semente são os filhos do reino. Qual que é o fruto? São sementes. Né? Quando ele fala, produzirá a 30, 60, 100 vezes por cada semente. Mais. Então, o resultado da minha vida, o fruto que eu dou é a semente que está sendo semeada. Quando eu vou em algum lugar, eu sou a semente. Eu conto as histórias de Jesus e eu mostro como é que aconteceu. Por exemplo, vocês conhecem muito bem a história do homem endemoniado, que Jesus atravessou o lago e libertou ele de uma legião de demônios. Esse homem estava todo aprisionado pelo diabo. E as pessoas prendiam ele com corrente e com algemas. Ele quebrava as correntes, pisava as algemas, andava de noite e de dia pelos montes, gritando, se cortando com pedras. Ninguém podia dominar aquele homem. Andava no cemitério, nas colinas. Quando Jesus desembarcou com os discípulos e ele viu de longe, ele correu até Jesus. E ele, chegando perto, ele se jogou e deu um grito horrível, dizendo: Filho do Deus Altíssimo, por que vieste me atormentar? Pelo amor de Deus, não me tortures. O reino de Deus chegou. Estão a perceber, irmãos? O reino de Deus chegou. Algo vai acontecer. Algo vai ser transformado, algo vai mudar nesse lugar. Aquele lugar chamava Gadara, nunca tinha recebido a visita do rei. O reino de Deus não era uma realidade para eles nem estavam a esperar. Por isso é que quando Jesus disse para esse homem: qual é o teu nome? E ele disse: meu nome é multidão, legião, porque nós somos muitos dentro desse homem. E Jesus tinha dito para ele: sai desse homem. E aí os espíritos ficaram ali, resistindo, e disseram para Jesus: não mande a gente para muito longe daqui, porque eles têm que se submeter à autoridade de Jesus. E ali havia uma manada de porcos, comendo, pastando, e eles falaram: deixa a gente ir nos porcos. Jesus falou: pode ir. Então aqueles espíritos saíram de dentro daquele homem e entraram nos porcos, e eles se jogaram no mar, num precipício. 2.000 porcos morreram. Os porqueiros ficaram desesperados. Imagina você perder 2.000 porcos, né? E saíram contando para as pessoas: olha o que aconteceu, e aí eles contavam, e as pessoas começaram a vir de todas as vilas para ver o que tinha acontecido. E quando eles chegaram, eles viram um homem. Eles viram o homem que antes estava possuído pelos demônios, vestido, sentado, ouvindo Jesus ensinar, em sã consciência. E as pessoas contaram para eles o que tinha acontecido a respeito dos porcos também, eles ouviram.
Então perceberam, irmãos? Eles viram e ouviram. Levar a semente do Evangelho é falar e mostrar a diferença que ela faz. E isso vai causar uma transformação. Aí você fala, ok, pastor, mas ainda eu sou crente já faz bastante tempo. Eu ainda posso me transformar, ainda posso mudar. Pode. Às vezes até quem está pregando aqui, né? Tem um irmão lá na nossa igreja. Outro dia eu estava ouvindo ele pregar. Eu gosto de pastor também que ouve os irmãos pregar, né? Eu também gosto de ouvir. E eu estava ouvindo ele pregar. E ele contou uma história interessante. Porque lá no Brasil agora, as pessoas falam assim, bandido bom é bandido morto. Já ouviu? E começou esse negócio, bandido bom é bandido morto. E é interessante até porque ele trabalha em uma penitenciária, esse irmão. E um dia ele estava orando, e muitas vezes eu fui com ele dentro da penitenciária falar de Jesus. E um dos frutos do reino de Deus é a alegria das pessoas que são transformadas. Porque há uma transformação, há uma mudança de vida. E um dia ele estava orando e o Espírito Santo falou ao coração dele e disse: não diga mais isso, bandido bom é bandido morto, porque eu posso transformar os bandidos. Então, bandido bom é bandido transformado. Na cruz, Jesus foi crucificado entre dois criminosos. Um não acreditou, não teve efeito a semente. O outro teve efeito, ele se arrependeu. E ele acreditou no rei. Ele falou: lembra de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. O que ele acreditou? Qual era a mensagem? Ele acreditou que aquele homem que estava ali, morrendo na cruz, na mesma sentença que ele, era o rei. Mas ele está morrendo. Por isso Isaías fala: quem acreditou nessa pregação? Porque não havia nenhuma beleza nele que nos atraísse. Nós viramos as costas dele, nós viramos para o outro lado, porque achamos que ele estava sofrendo por causa dos problemas dele mesmo, dos seus próprios problemas. Mas Deus colocou os pecados de todos nós sobre ele. E por causa dele, nós podemos novamente ter um relacionamento com Deus. E esse criminoso acreditou nisso. Então ele disse: não importa, ele está morrendo, mas eu sei que ele vai reinar. Eu não sei como. Porque também o profeta Isaías, no mesmo texto, diz: Deus dará a ele novamente a vida, ele ficará satisfeito e verá o fruto do trabalho da sua alma. Esse é o fruto que Jesus está esperando então em nós: a fé, o arrependimento e a transformação da nossa vida. E a história desse homem, tanto a do homem que era endemoniado, como também a história do homem que morreu na cruz, e que Jesus prometeu: hoje estarás comigo no paraíso. Essa história está sendo contada hoje em Luanda, na segunda igreja batista. E cada um de nós pode contar essa história também lá na sua casa, no seu trabalho, e você vai mostrar com a sua vida, com a sua história. Para terminar mesmo, irmãos, o que é que, quando aquelas pessoas ficaram com medo por causa do homem que eles viram e dos porcos, eles então disseram para Jesus: vá embora da nossa terra. Porque eles não entenderam naquele momento. Vai embora, porque se você chegou, já libertou esse homem que estava no cemitério, que para nós não vale nada. Já fez perder 2.000 porcos. Imagina o que esse homem vai fazer aqui daqui, se ficar aqui. Não ficou nem 5 horas aqui. Então vai embora. Então Jesus montou no barco com seus discípulos. E aquele homem que havia sido possuído pelos demônios foi até Jesus e falou: Jesus, eu quero ir com você, deixa eu ir contigo. Então Jesus disse para ele: não.
Normalmente, né? Por que Jesus vai falar, não, você não vai comigo agora? Eu quero seguir você, Jesus. Não. Vai e conta para as pessoas como Deus foi maravilhoso com você, misericordioso, e as maravilhas que Ele fez na sua vida. Então aquele homem foi, e o texto diz lá em Marcos, claramente assim, ele foi por todas aquelas cidades, eram 10 cidades, e ele falava a respeito do que Jesus tinha feito por ele. E todos que ouviram a sua história ficaram maravilhados. Amém? Amém. Então vamos orar, irmãos. Eu quero orar contigo, porque você ainda tem uma história para contar. E você vai ter muitas outras histórias, como a desse meu amigo, que pôde testemunhar que Deus mudou o coração dele em relação aos bandidos, bandido bom e bandido morto. Ele já pregava, já prega a palavra, mas ainda está num processo de transformação. Oremos então, meu querido. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por esta igreja, que abriu suas portas nessa manhã para o Senhor cantar, louvar, adorar, e agora estão atentos à tua palavra, à tua mensagem do Evangelho. Eu te agradeço pela presença do teu Santo Espírito, que está revelando, ou melhor, iluminando em cada coração, que está mostrando a realidade espiritual da tua palavra. E eu peço, meu Deus, que o Senhor esteja fazendo produzir fruto, cada semente. Aqueles que estão entre os espinhos, porque estão preocupados com a ambição da vida, as preocupações dessa vida, que o Senhor os liberte, os livre desses espinhos, faça com que a sua confiança seja em Deus, a confiança no reino de Deus, de que mesmo que estejam enfrentando problemas e dificuldades, nós sabemos que o Senhor reina. Nós sabemos que o reino de Deus já chegou e está cada vez mais evidente e claro. Reina na minha vida, Jesus. Reina na vida de cada um dos meus irmãos. Reina, Senhor, na nossa casa. Que haja arrependimento, que haja fé, que haja transformação. E assim nós possamos contar a nossa história. E muitos que ouçam a história, também se maravilhem, fiquem com seus corações cheios de esperança e de alegria. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe grandemente, irmãos. Quem tem ouvidos,